Boa tarde. Senhor Ministro da Cultura, Comissária das comemorações do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril, Dr. Rui Vilar, queria agradecer à Fundação Gulbenkian por nos acolher e agradecer a presença de todos hoje aqui neste fim de tarde, em que já estamos com algum sabor a comemoração, não é? Parece que já estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Eu queria agradecer especialmente ao Dr. Miguel Caetano e à Dra. Isabel Soares, que aceitaram o convite do Zé Pedro Castanheira para apresentar este livro e que, de facto, isto só mesmo na cabeça do Zé Pedro Castanheira, porque eu acho que não se podia ter lembrado de duas pessoas mais indicadas para apresentar este livro. Os Últimos do Estado Novo. Trata-se de uma série de reportagens que o Zé Pedro foi fazendo ao longo da vida, sempre foi um tema que lhe interessou muito e com o qual trabalhou muito, e que aqui há uns tempos, há cerca de um ano, o Zé Pedro Castanheira disse-me: eu acho que isto, se calhar, aqui há vários trabalhos que fui fazendo, isto encaixava. E, de facto, quando ele mostrou o índice, eu disse: óbvio, isto está aqui um retrato do fim do regime, absolutamente, para mim, novo. Ou seja, eu não porque, como estamos a falar de pessoas, faz sempre a diferença, não é? Quando... portanto, eu comecei a trabalhar com o Zé Pedro Castanheira em 2018, fizemos A Queda de Salazar com a Natal Vaz, que está aqui, e o António Queiro. Depois fizemos o Olho que Não, em 2020, a transcrição da entrevista de Mário Soares e Álvaro Cunhal. E o ano passado, não, já há 2 anos, foi o ano passado, em 2022, o Zé Pedro Castanheira surgiu-me com um livro de narrativa, fez uma viagem de barco e mostrou-me estes relatos. Estes relatos, o livro chama-se Volta aos Açores em 15 dias e ganhou o prémio de melhor livro de viagens Maria Ondina Braga. Portanto, podemos dizer que eu sou uma editora felizarda, porque tenho um autor que, para além de ser muito produtivo, nos consegue surpreender sempre, apesar da sua provecta idade. Portanto, eu queria agradecer muito, em nome da Tinta da China. É mesmo uma honra trabalhar consigo e estar aqui nesta mesa hoje. Se a doutora Isabel Soares não se importar, eu passava-lhe a palavra para dizer aqui algumas palavrinhas sobre o livro. Já vi que está cheio de post-its. Eu devo dizer que escrevi, gosto sempre de escrever, porque senão perco-me um bocadinho e divago e depois é difícil. Quando, no final do mês de agosto, o José Pedro Castanheira, para já, desculpe, Sr. Ministro da Cultura, peço desculpa, não estou habituado a estes protocolos e a estas formalidades, Presidente das Comissões do 50 do 25 de Abril. Quando, no final do mês de agosto, e já agora, Dr. Miguel Caetano, Bárbara Bulhosa e José Pedro Castanheira, peço desculpa, é a formalidade. Quando, no final do mês de agosto, José Pedro Castanheira me telefonou a dizer que me queria propor o desafio de apresentar o seu novo livro, disse-lhe, obviamente, que sim, por razões de amizade de muitos anos, mas, sobretudo, porque respeito muito o seu trabalho como jornalista e investigador. Disse-me também que o livro era editado na Tinta da China, da Bárbara Bulhosa, editora que muito prezo e admiro, e essa foi também uma razão forte para aceitar. Quanto ao livro propriamente dito, disse-me tratar-se de uma compilação aumentada e revista de uma série de artigos de investigação histórica, por ele publicados no Expresso ao longo dos anos, sobre o 25 de Abril e a crise final do Estado Novo, o que achei excelente, dada a proximidade dos 50 anos da Revolução. Terceira razão que me fez aceitar este convite. O livro seria também apresentado pelo Dr. Miguel Caetano, filho do professor Marcelo Caetano, ideia que me entusiasmou pelos dois ambientes antagónicos de que éramos oriundos. Não o conhecia até hoje, ou até uma fugaz apresentação em casa de amigos, mas respeito, até porque temos amigos comuns que sempre elogiaram a sua forma de estar, a sua inteligência e competência profissional. Quando comecei a ler o livro, verifiquei que já conhecia a maioria dos textos, porque sou leitora fiel
do Expresso, mas o que achei importante foi tê-los todos juntos e pela ordem cronológica que o Zé Pedro lhes deu, que nos dá uma clara visão, como disse a Bárbara, de dois países diferentes. Os que acreditavam e estavam com o Estado Novo e os outros que estavam do outro lado da barricada numa firme oposição à ditadura. Partilho da sua opinião, e cito, que a vida não se resume ao preto e branco e que existem muito mais cores e matizes e também que, passados 50 anos, fazemos todos uma leitura muito mais serena e descomprometida, menos apaixonada, ideologicamente menos militante e, logo, mais tolerante, distante, fria e racional. Faço, obviamente, parte daqueles, como o Zé Pedro, para quem o 25 de Abril foi o acontecimento mais marcante do século XX. E por que não dizê-lo, do século XX português, obviamente, e por que não dizê-lo, um dos dias mais felizes da minha vida. Foi, como para a Sofia de Melbrenner, amiga, querida amiga dos meus pais, a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Mas a leitura deste livro, que considero um testemunho muito importante para todos, é fundamental para os mais novos, para quem a liberdade é tão natural como o ar que respiram e a quem se fala tão pouco do antes e do depois do 25 de Abril. Portugal era, em 1974, uma ditadura. Era um país triste e cinzento, onde não havia liberdade, onde existia uma repressão dura, com inúmeros presos políticos, havia censura e uma guerra colonial sem fim à vista, onde os jovens morriam ou regressavam estropiados ou profundamente perturbados. Como cantava Adriano Correia de Oliveira, o soldadinho não volta do outro lado do mar. O primeiro capítulo do livro é sobre o último diretor do campo do Tarrafal, Eduardo Vieira Fontes, antigo funcionário do Ministério do Ultramar, que José Pedro foi entrevistar aos Estados Unidos, onde estava radicado. O campo do Tarrafal, verdadeiro campo de concentração, tinha sido criado por Salazar em 1936 e, devido às suas terríveis condições climatéricas e de extrema violência prisional, era apelidado Campo da Morte Lenta. Foi neste campo que morreram 51 reclusos comunistas e anarquistas, como o Mário Castelhano ou o Bento Gonçalves, e para lá foi deportado, com apenas 15 ou 16 anos, julgo eu, Edmundo Pedro, que ali permaneceria em condições deploráveis cerca de 10 anos. Teve, aliás, o recorde da frigideira, que era uma tortura horrível, onde eram colocados ao sol. A seguir à Segunda Guerra Mundial, em 1954, encerraram o campo por pressões internacionais para ser reaberto em 1961, com o início da Guerra Colonial, por ordem, ironia das ironias, do então Ministro do Ultramar, Adriano Moreira, como campo de trabalho para prisioneiros pertencentes aos movimentos de libertação das colónias. Em 1974, o 25 de Abril só chegaria ao Tarrafal a 1 de maio, a altura em que foram libertados os 51 reclusos que lá se encontravam. Eduardo Fontes tinha sido nomeado diretor do campo em setembro de 67 e lá permaneceu até ao fim. A sua conversa com o Zé Pedro é de uma candura quase patética. Limitou-se a cumprir ordens, uma vez que era funcionário público, sem nunca demonstrar qualquer culpabilidade e revelando sempre alguma falta de memória. Não foi nenhum carrasco e os regulamentos tinham que ser cumpridos, assim se definiu ele próprio. Interessante neste capítulo as perguntas que alguns ex-reclusos se dirigem por intermédio do jornalista. Recordo, como todos nós, muitos dos nazis que depois da derrota diziam que se limitavam a cumprir ordens. Longe de mim querer comparar o nazismo com a ditadura portuguesa e que isso fique bem claro, não era de todo comparável. O segundo capítulo trata dos últimos presos políticos do Estado Novo, com efeito a 18 de abril de 74, uma semana antes do 25 de abril, a PIDE-DGS monta uma gigantesca operação em Lisboa e no Porto, que resulta a detenção de 30 oposicionistas. Uns de Lisboa, eram todos ligados ao Partido Comunista, outros do Porto eram ativistas de extrema esquerda. Seriam todos libertados às primeiras horas do dia 27 de abril, quando finalmente se abriram os portões de Caxias, restituindo à liberdade os 78 presos políticos que lá se encontravam. Estas detenções, uma semana antes da Revolução, revelam ou uma decisão de demonstrar força e assustar a oposição, sobretudo antes do 1º de maio, data que sempre os preocupava muito, ou antes, pelo contrário, dão meia imagem de quanto a polícia política estava a leste do que se estava a passar no país. Eu inclino mais para a segunda versão, confesso. A verdade é que, junto da oposição, corriam nessa altura, sobretudo depois da edição do livro do general Spínola, Portugal e o Futuro, rumores insistentes de que se estava a preparar algo.
Lembro-me bem do nosso amigo Raul Rego nos avisar, ao meu irmão e a mim, dessas movimentações militares para que passássemos essa informação ao nosso pai no exílio em Paris. O terceiro capítulo é sobre o último governo da ditadura, esfiado pelo professor Marcelo Caetano e remodelado 5 semanas antes da Revolução. Composto por 36 membros, 15 ministros, 12 secretários de Estado e 8 subsecretários, todos, aliás, homens. Este governo tinha sido nomeado por Américo Tomás em 27 de setembro de 1968, no seguimento da queda da cadeira do ditador Salazar, e durou até à sua exoneração, em 25 de abril de 74. Apenas 4 governantes foram detidos na sequência da Revolução. 3 ministros, o Silva Cunha, Moreira Batista e o Andrade e Silva, que eram da Defesa, do Interior e do Exército, e um subsecretário de Estado, Viana de Lemos, do Exército. Destes, apenas um foi condenado em tribunal, o do Interior, que tinha a tutela da PIDE-DGS. Alguns saíram do país após o 25 de Abril e viveram no Brasil ou na vizinha Espanha por algum tempo, mas a maioria acabou por regressar tranquilamente a Portugal no final dos anos 70 e início de 80. Outros ainda viriam a ocupar novamente cargos governamentais, como foi o caso de Veiga Simão. Outros ainda seriam deputados de um país livre. Lembro, por exemplo, de Nogueira de Brito e outros. É muito interessante esta leitura, porque dá bem a imagem do país de brandos costumes em que vivemos. De todos eles, apenas um se recusou a voltar a Portugal, o professor Marcelo Caetano. O ex-presidente do Conselho, tal como o deposto presidente da República, Américo Tomás, não foi preso nem julgado, foi antes compelido ao exílio no Brasil por decisão da Junta de Salvação Nacional. Américo Tomás regressaria, aliás, a Portugal em 1980 com o consentimento do general Ramalhianes, então Presidente da República. Marcelo Caetano morreria no exílio, no Rio de Janeiro, com 74 anos, ao que parece amargurado e ressentido. Depois da queda de Salazar e das notícias da sua operação ao hematoma cerebral e o AVC que se lhe seguiu, que o deixaram mentalmente incapaz, Américo Tomás foi compelido a substituí-lo pelo professor Marcelo Caetano. Confesso que houve então um vento de esperança que perpassou em alguns setores da oposição. Marcelo Caetano era visto como o mais aberto e liberal do regime. O meu pai estava nessa altura deportado em São Tomé há quase 6 meses e eu preparava-me para iniciar aí o meu último ano do liceu. Recordo bem a alegria que então sentimos com as notícias da queda do Salazar. No seu primeiro Conselho de Ministros, a 1 de outubro de 68, Marcelo Caetano tomou a decisão de pôr fim à deportação do meu pai em São Tomé, não fazendo comentários sobre a legalidade ou não da medida, mas impondo-lhe uma data de fim, 13 de dezembro de 68, que era quando faria 1 ano da sua deportação. Aliás, acabaria por mandá-lo vir antes disso, em novembro. Antes da queda de Salazar, no início de agosto de 68, o meu pai escreveu ao professor Marcelo Caetano, que tinha sido seu professor de Direito Administrativo, a pedir-lhe um parecer jurídico sobre a legalidade e inconstitucionalidade ou não da decisão da sua deportação. Marcelo Caetano respondeu-lhe de imediato, dizendo-lhe que nada poderia fazer, pois achava que o decreto ao abrigo do qual tinha sido deportado não era inconstitucional e que o governo não agira como manifesto desvio de poder. Esta carta, que se encontra, aliás, nos arquivos da Fundação Mário Soares Maria Barroso, era muito correta e cortês. E dizia, e cito, não posso pronunciar-me sobre a justiça ou injustiça da medida que o atingiu e quero mesmo acreditar que fosse injusta. E mais à frente, isso não significa que não desejo vê-lo o mais breve possível, restituído à plena liberdade dos seus movimentos e da sua vida profissional, onde pude sempre verificar que se conduz com tanta correção. Criaram-se, pois, algumas expectativas numa abertura do regime que seriam rapidamente goradas. As eleições de 69 foram bem o exemplo disso, com a manutenção da censura, a apreensão sistemática de documentação eleitoral da oposição, as provocações constantes da PIDE nas sessões de esclarecimento e nos comícios, ali no Teatro Vasco Santana, se não me engano, na Feira Popular, o Urbano Tavares Rodrigues foi lá espancado, e o impedimento dos candidatos da oposição em utilizar a rádio, a televisão e os jornais. Estava-lhes vedado e havia a censura. As condições eram, pois, completamente desiguais. Marcelo Caetano obteve, por isso, uma vitória retumbante, apesar da imensa abstenção. As eleições tinham, no entanto, sido uma farsa. E o regime voltou a endurecer. Apesar do Primeiro-Ministro ter iniciado as suas conversas em família, na televisão, numa tentativa de proximidade com o país, mas a verdade é que nada mudou, a não ser os nomes. Assim, a PIDE passou a chamar-se DGS, a União Nacional, Partido Único, passou a ser
ANP, Ação Nacional Popular. A censura foi designada com o nome pomposo de exame prévio, mas a verdade é que a repressão se manteve, os oposicionistas continuaram a ser presos, ou a serem forçados ou intimados ao exílio, como aconteceu ao meu pai, e a todos aqueles que se recusavam a pactuar com o regime ou que combatiam a guerra colonial. Os capítulos 4º, 5º e 6º deste livro tratam do último porta-voz de Marcelo Caetano, Pedro Feitor Pinto, do último secretário particular Alexandre Carvalho Neto e do último presidente do Partido Único, Elmano Alves, são extraordinários. É como que o branqueamento de uma ditadura é o legitimar um governo ditatorial e, sobretudo, é o relato de um país irreal que só existia nas suas próprias cabeças. Esta é a minha opinião, estou a dá-la. Caetano achava, Feitor Pinto, entre outras revelações sui generis, afirmou que Marcelo Caetano achava Álvaro Cunhal um verdadeiro estadista. E vai ao ponto de afirmar que ele próprio, Feitor Pinto, e cito, estava na calha dentro de 6 meses para Ministro dos Negócios Estrangeiros para fazer a descolonização. Pasme-se. Carvalho Neto, que se auto-intitulava como o criado de luxo de Caetano e que nessas condições foi no dia 26 e 27 de abril de 74 à residência particular de Marcelo Caetano e a São Bento destruir uma série de documentos, revela também que Marcelo Caetano ponderou suicidar-se no quartel do Carmo. E, finalmente, Elmano Alves, o último presidente da Ação Nacional Popular, o partido único existente, que fez a escola toda na mocidade portuguesa e que relata ter aconselhado Caetano a defender o poder, e isto cito, defender o poder desde que seja legítimo até à última e resistir até ao fim, citando o exemplo de Salvador Allende no Chile. A pequeníssima diferença é que Allende tinha sido eleito democraticamente em eleições livres e resistiu de armas na mão ao golpe de extrema-direita de Pinochet, um amigo do Portugal, do Estado Novo. E Elmano Alves critica Caetano ao dizer que este se rendeu sem resistência e que, e cito, não mandou a GNR dar tiro. Se o fizesse, estou certo que aquela malta fugia como um bando de pardais. Vivíamos decididamente em países diferentes. Recordo bem esse dia e o entusiasmo com que a população saiu à rua para apoiar os militares. O regime tinha caído de podre. De uma candidura patética é também a entrevista com o último diretor da censura que revela, e cito, que o exame prévio era apenas uma tarefa com a respectiva remuneração que desempenhava em regime de part-time, para acrescentar que tinha todas as semanas uma dor de cabeça chamada expresso. E o país viveu até julho de 1970, data da morte de Salazar, numa verdadeira ficção, melhor do que o admirável, e o Zé Pedro também lembra, do que o admirável filme de Wolfgang Becker, Goodbye Lenin. Só que este era uma deliciosa ficção e nós estávamos a viver uma trágico-cómica realidade. Salazar julgou até ao fim que ainda era primeiro-ministro, continuando a governar o país como nos últimos 36 anos e ocupando o Palácio de São Bento. Não o deixavam ver televisão, nem ouvir a rádio ou ler os jornais por indicação médica, e esta ilusão era alimentada por todos, desde a sua governante, a Dona Maria, aos ministros e até ao Presidente da República, que o visitavam regularmente como que a despacho. A entrevista que dá ao jornalista francês Roland Faure, e que Zé Pedro fala, do jornal conservador L'Aurore, é absolutamente surreal. E nunca saiu uma linha sobre ela em Portugal. Além disso, no dia da entrevista, o jornal, que vendia uns milhares de exemplares em Portugal, e sobretudo em Lisboa, não chegou ao nosso país. Segundo Roland Faure, Salazar parecia lúcido e estava a par da situação política francesa, falando mesmo de Gaulle e da saída de Gaulle, mas ignorava totalmente a sua situação e o que se passava em Portugal. Durante a conversa, teceu elogios a Marcelo Caetano, lamentando o facto de ele não aceitar trabalhar com ele no governo e estar apenas dedicado à Faculdade de Direito, e finalizou dizendo, e cito, preciso de força para continuar a assumir as minhas funções. E a verdade é que todo o regime pactuou com esta farsa. Em 1972, no seu exílio em Paris, o meu pai publicou o seu livro Portugal Amordaçado, testemunho importante da história portuguesa até essa altura. Pediu então ao seu amigo e companheiro de luta Abranches Ferrão, colega de curso do professor Marcelo Caetano, que lhe fosse entregar um exemplar da parte dele. A dedicatória era a seguinte: para o professor Marcelo Caetano, este livro, que embora admita lhe possa desagradar, desejo que conheça por meu intermédio, com a esperança de que chegará o dia, nesta terra que nos é comum, em que os adversários não tenham de se comportar necessariamente como inimigos. Mário Soares, Madrid, 29 de abril de 72. Abranches Ferrão escreveu depois
a meu pai, dizendo-lhe que tinha entregue o livro e que o professor Marcelo Caetano lhe tinha dito que já o tinha, até já tinha lido. Estas cartas, tal como muitas outras, vão agora ser publicadas numa reedição do Portugal Amordaçado, no âmbito da publicação das obras completas levadas a cabo pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Peço desculpa pela publicidade. Não vou, obviamente, alongar-me sobre o capítulo do último deportado do Estado Novo, o meu pai, porque é uma história que vivi e que senti na pele. Não consigo ter o distanciamento suficiente para o comentar. No entanto, recordo que, com o meu irmão João, me habituei desde a mais tenra infância a irmos pela mãe da nossa mãe visitar o nosso pai às cadeiras do Aljube e de Caxias, e o que isso nos provocava de raiva contida e como isso nos marcou até hoje. A minha mãe e o meu avô paterno João Soares proibiam-nos sempre de chorar em frente dos pides e dos guardas para não lhes dar a glória de nos ver derrotados. Recordo também que era sempre o nosso pai, com o seu sorriso luminoso, que nos dava ânimo, consolava e, com a sua coragem e o seu otimismo inquebrantáveis, nos dizia sempre que a liberdade estava para breve. Para finalizar, queria felicitar a Bárbara Bolhosa por, contra ventos e marés, continuar com a sua coragem a fazer a diferença na edição portuguesa. E o meu querido amigo Zé Pedro Castanheira por este magnífico livro, notável, tão importante para todos nós e, sobretudo, para as novas gerações. E gostaria de concluir dizendo que, depois da morte de Salazar, poderia ter havido o golpe de asa, como dizia o poeta, a coragem e a vontade política de uma renovação, de uma abertura com a ala liberal na Assembleia, mas foi exatamente o contrário que se verificou. O regime foi sempre endurecendo, apesar do descontentamento cada vez maior e dos sinais inequívocos dos militares que sabiam a guerra colonial perdida e que pressionavam para uma negociação política. O regime caiu de podre e ninguém o defendeu. Termino citando de novo um poeta, Alexandre O'Neill, é que eu aprendi a amar a poesia com a minha mãe, Maria Barroso. Ó Portugal, se fosses só 3 sílabas, linda vista para o mar, Minho Verde, Algarve de Cal. Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, meu remorso de todos nós. Muito obrigado. Dr. Miguel Caetano. Agora falo eu, estou bem. Eu não abordei da mesma maneira que Isabel Soares o tema, de modo que, e ainda bem, porque senão íamos ou repetir, ou opor, ou não sei o que mais. Não, não é isso. Eu abordei de outra maneira e começo já conheço o José Pedro, a cumprimentar primeiro as pessoas. Então. É um amigo que eu conheço desde a infância dele. Já conheço o José Pedro Castanheira há muitos anos. Profissionalmente, creio que começámos a contactar quando a família de Marcelo Caetano depositou na Torre do Tombo o seu arquivo particular e me nomeou representante da família para autorização de consultas e reprodução de documentos. Estávamos em 2003, há 20 anos, quando o processo se iniciou. E pergunta aqui, pergunta ali, passámos a comunicar com muita frequência. Aceitei e agradeço o convite que me fez para apresentar este livro. Entendi que pouco acrescentava se fosse comentar, criticando ou corrigindo os textos de José Pedro Castanheira. São bem claros e deixam-nos material para continuar o diálogo depois deste lançamento. No entanto, logo na apresentação, José Pedro Castanheira parece contradizer-se, o que põe em causa a minha abordagem daqueles tempos. Diz ele: não me canso de dizer que no mundo, na vida, na história e, portanto, no jornalismo, como relato que deve ser da realidade e cotidiano, há muito mais cores e matizes para além do preto e do branco. Começa por afirmar. E, em seguida, sou dos que pensam que o 25 de Abril foi o acontecimento mais marcante do século XX português, não apenas para mim e para a minha geração, mas para a esmagadora maioria dos portugueses. Foi o reencontro com a liberdade individual e coletiva, o regresso à democracia e à modernidade, o acesso ao desenvolvimento e a reintegração na comunidade das nações. Nada a comentar quanto à importância do 25 de Abril para a esmagadora maioria dos portugueses. O fim da guerra colonial, o reencontro com a liberdade individual e coletiva, o regresso à democracia e à modernidade, apesar de tal não ser muito claro no período anterior ao 25 de Novembro,
acabou a guerra, a censura e a polícia política. Agora, quanto ao acesso ao desenvolvimento e à reintegração na comunidade das nações, contesto. Portugal era um Estado-membro da ONU, da NATO, da OCDE, da EFTA. Em 1970, iniciaram negociações com a Comunidade Europeia que conduziram em 72 à assinatura de 2 acordos comerciais com a CEE e com os Estados-membros da SECA. E quanto ao acesso ao desenvolvimento, área em que eu trabalhei grande parte da minha vida profissional, também não posso subscrever. De 1950 a 1974, o crescimento económico português permitiu-lhe aproximar-se das médias europeias. Citando Luciano Amaral, depois de uma longa fase, durante o século XIX, de afastamento relativamente ao nível de riqueza de um conjunto representativo de economias mais desenvolvidas, a economia portuguesa deixou de se afastar delas, embora sem se aproximar, entre o início e meados do século XX. A partir da Segunda Guerra Mundial, contudo, não se limitou a manter a distância. Durante a guerra, o PIB per capita português era apenas cerca de 30% do PIB per capita dos países mais ricos. Em 73, alcançou um nível de mais de 50%, uma recuperação de 20 pontos percentuais. Vamos então procurar mais cores e matizes para além do preto e do branco. Vou tentar enquadrar o aparecimento do Estado Novo no seu contexto histórico. Não faltam livros sobre o tema a que poderia recorrer. Mas entendi que, estando perto dos 90 anos, posso correr o risco de recordar sem pretender fazer doutrina. Apenas para situar a Primeira República, acentuo que Portugal era um dos países da Europa mais atrasado, quer em termos económicos, quer sociais e culturais. Foi o país que a Primeira República herdou. Cerca de 70% da população portuguesa maior de 7 anos não sabia ler nem escrever. E níveis de rendimento per capita representavam menos de metade da média dos países europeus mais desenvolvidos. E não se pode dizer que, durante a vigência da Primeira República, se tivesse vivido um tempo político de paz e estabilidade financeira. Nasci no Estado Novo, numa família extremamente politizada. Meu avô materno, João de Barros, nascido em 1881, professor, escritor, poeta e pedagogo, é pioneiro da escola republicana. Após a proclamação da República, é nomeado diretor-geral da Instrução Pública. Deputado em 1913. É nomeado ministro em 1924 no governo presidido por José Domingos dos Santos, cargo que abandona em 25. Após o movimento de 28 de maio, deixa o cargo de diretor-geral do ensino secundário e assume o de professor de português e de francês no Liceu de Passos Manuel, onde se manterá até a sua aposentação em 1936. Meu pai, Marcelo Caetano, nasceu em 1906 e entrou para o Liceu de Camões em 1916. Entretanto, no Liceu, entra para o grupo número 11 da Associação dos Escoteiros de Portugal, onde descobre a vida ao ar livre, as grandes caminhadas, a organização dos acampamentos e das atividades em grupo e estreita novas relações. Entre elas, Henrique de Barros, filho de João de Barros, que partilha com ele a chefia do agrupamento de escoteiros. E é através de Henrique que Marcelo vem a conhecer a sua irmã Teresa, com quem casou em 1930, a minha mãe. Marcelo termina o liceu e ingressa na Faculdade de Direito em 1922, com 16 anos. Em 27, com 21 anos, termina o curso de Direito com elevadas classificações, começa a sua vida profissional e inicia a preparação do seu doutoramento. Doutorado em 31, concorre para professor em 33. Depois de um período de intervenção entusiástica na vida política portuguesa, iniciado quando ainda estudante, alinhando pelas posições da Igreja Católica, opondo-se às desordens que considerava características da Primeira República, apoia Salazar quando este assumiu o poder. Com o tempo, deixou de considerar o problema de regime, monarquia ou república como importante. Aprofundou os conceitos do Estado corporativo. Nunca aceitou a democracia como solução. E depois destes breves apontamentos, volto às minhas memórias. Nasci em 35 e pouco ou nada recordo até 41, quando entrei para a escola primária. E aqui volta a enorme influência que o meu avô João de Barros teve na nossa formação. A confiança e o respeito mútuo que existia entre João de Barros e Marcelo Caetano levaram a que a maioria das nossas leituras de infância fossem escolhidas pelo meu avô. Tal como a escola onde fizemos a instrução primária, o Lar Educativo João de Deus, fundado e dirigido pelo seu grande amigo João de Deus Ramos, que também fora ministro na Primeira República. Apesar das diferenças ideológicas,
O meu avô e o meu pai eram profundamente amigos. Para além das datas especiais, em que toda a família Barros se juntara em casa dos avós, nós íamos lá jantar de 15 em 15 dias e o meu avô e o meu pai conversavam animadamente, principalmente sobre a cultura portuguesa e francesa que ambos conheciam bem. E assim cresci, sem que a questão das diferenças ideológicas se afirmasse como um conflito na família. Não tenho memória da Guerra Civil de Espanha, mas já recordo o início da Segunda Grande Guerra e o ambiente sociopolítico em Portugal, com as divisões entre os pró-germanófilos e os pró-aliados. Curiosamente, tinha eu para aí 8 anos quando comecei a assistir a umas conversas de gente grande em casa de um primo da minha mãe, que tinha um enorme mapa da Europa na parede e todos os dias mexiam os alfinetes às cores para vários lados, que falavam de frentes e exércitos, que discutiam se Portugal e Espanha iam ou não ser invadidos pela Alemanha. Curiosamente, eram pró-aliança inglesa. Entretanto, em 1940, o meu pai aceitara o cargo de comissário da Mocidade Portuguesa. Organização que pretendia abranger toda a juventude escolar ou não e pretendia estimular o desenvolvimento integral da sua capacidade física, a formação do caráter e a devoção à pátria, no sentimento da ordem, no gosto da disciplina e no culto do dever militar. Fundada em 1936, talvez por causa da Guerra Civil de Espanha, pareceu evoluir para uma organização de juventude nacional inspirada no modelo alemão da juventude hitleriana. Marcelo Caetano, fiel à política portuguesa de neutralidade no conflito mundial, procedeu a grandes reformas que afastaram a mocidade portuguesa do modelo inicial militarista, aproximando-a da Igreja Católica e de outras organizações de juventude, como os escoteiros. Em 1944 é convidado por Salazar para a pasta de Ministro das Colónias. Em junho de 47 parte numa visita de 6 meses às colónias africanas, por acaso é junho de 45, por entender que não se podiam governar as colónias sentado em Lisboa. Admirador de Norton de Matos, governador-geral de Angola no período da Primeira República, procura caminhos de desenvolvimento para os territórios africanos, acreditando na missão de criar o que mais tarde chamou de Novos Brasis. Neste período, acabo eu a escola primária e, em 45, entro no Liceu Camões. Na Mocidade Portuguesa, onde julgo que fui marcar passo aos sábados de manhã nos 2 primeiros anos do Liceu, nunca senti que me estavam a doutrinar. No 3º ano do Liceu, concorri para um centro especial e passei a ocupar os tempos livres aprendendo a jogar ténis. Estive no Liceu de Camões até fazer o exame de 5º ano, tive que escolher uma linha, escolhi Direito, fui enviado para o Liceu Dom João de Castro, no Alto de Santa Amaro, em Alcântara. Também aqui, pirando ser obrigatório frequentar uma cadeira de organização política e administrativa da nação, pouco se falava de política. Mas começara a tomar conhecimento concreto do choque do Estado Novo com o Partido Comunista Português, através do Pedro Ramos de Almeida, colega do meu irmão Zé Maria, e do meu primo Tomás de Figueiredo, que foi nessa época preso pela PIDE, julgado e condenado. É claro que o facto do PCP pertencer a uma organização internacional parecia justificar o conflito. A relação do meu pai com os velhos republicanos, através do meu avô, era quase familiar. Conta Mário Soares, na sua entrevista bibliográfica com Maria João Avilés, que, estando no Algarve com o pai, o Dr. João Soares, passaram perto do acampamento da Mocidade Portuguesa, onde viram Marcelo Caetano, devidamente fardado. E testemunhou que o seu pai fez questão de lhe falar. Para mim não era novidade, pois já presenciara em casa do meu avô João de Barros o encontro do meu pai com alguns intelectuais, escritores, como Joaquim Manso, Ferreira de Castro, Aquilino, e a conversa era perfeitamente normal. Mais tarde, encontrei correspondência do meu avô com o Dr. João Soares, na qual falavam sobre o meu pai como fazendo parte de um mesmo grupo literário. Também o meu pai manteve toda a vida a relação de grande amizade com colegas da faculdade que foram figuras da oposição republicana, como Abranches Ferrão, Adelino Palma Carlos ou Domingos Monteiro. Aliás, a chamada oposição republicana até aos últimos anos da década de 50 mantinha em comum com o Estado Novo a defesa do Império Colonial Português e a recusa da legalização do Partido Comunista Português. Nos anos 50, entro para a Faculdade de Direito. Nunca fui bom aluno, nem me senti vocacionado para ser advogado ou jurista. Interessavam-me as disciplinas de Economia e Política. A partir do 2º ano, fui convidado para fazer parte das listas eleitorais da Associação Académica, concorrendo pela lista do centro-esquerda contra a lista da direita, que era apoiada pelo Centro Esportivo Universitário, Mocidade Portuguesa. Ganhámos sempre e tive como parceiros nomes bem próximos do PCP, com quem mantive relações de grande amizade. Vasco Vieira de Almeida, Vasco Serrano de Castro, Rui Cabeçadas.
Vivi ativamente os primeiros episódios do que veio a chamar-se a crise do 40.900. E nunca o meu pai me pressionou para saber onde é que eu andava. Apenas me disse: eu confio na tua seriedade e no teu bom senso. Atrás referi que o Estado Novo era um regime autoritário de direita, implantado em 26 e que se instalara num país pobre e desorganizado. A partir de 28, Salazar assumiu o poder e os anos foram-se passando a pôr em ordem as finanças públicas, a construir infraestruturas e a gerir a posição e a situação de Portugal durante e no após-conflito mundial de 39-45. Não se pode deixar de referir Duarte Pacheco no final da década de 30, princípio de 40, Ferreira Dias nas décadas de 40 e 60, fundamental na eletrificação e modernização da indústria em Portugal, José Federico Ulrique, Trigo Moraes, Arantes e Oliveira, Amar da Costa, que projetaram e concretizaram parte do Plano Rega do Alentejo. Nestes anos 50, Salazar convida Marcelo Caetano para Ministro da Presidência, a segunda figura do Executivo, e nele delega e à comunicação social, não há nada disto. Bom, e nele delega, aqui um, né? Está bem. Está aqui, está certo. Aqui falta um bocado. Nele delega toda a atividade sobre as relações exteriores económicas e o lançamento do plano de fomento. Para além disso, também a comunicação social, o que levou a que Marcelo Caetano tivesse ligado ao início da Rádio e Televisão Portuguesa. Marcelo Caetano, homem aberto ao mundo, académico de reconhecida competência, percebe-se que chegara o momento de iniciar um processo de modernização que aproximasse o país da Europa. E nesta linha, durante os 3 anos que esteve naquele governo, representou Portugal nos Conselhos de Ministros da OSCE e da NATO. Coordenou os trabalhos dos portugueses para a constituição da Zona de Livre Câmbio Europeia, EFTA. Iniciou a colaboração com a Espanha tanto no domínio do planeamento económico como nos acordos aduaneiros. Coordenou a preparação do segundo plano de fomento, o qual abrangeu o plano de rega do Alentejo, a cirurgia nacional, a primeira ponte sobre o Tejo, o estaleiro de construção naval de Lisboa, etc. Reorganizou os serviços de planeamento e apresentou um projeto para a criação de um novo banco para apoio ao desenvolvimento. Dinamizou as relações do Estado com os empresários, promoveu o lançamento da televisão em Portugal. Afastado do governo em meados de 58, Marcelo Caetano regressa ao ensino. Era professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa desde 34, aceita ser nomeado reitor da Universidade Clássica de Lisboa. Desenvolve grande atividade académica internacional e, durante uma década, é episodicamente falado a propósito de acontecimentos com impacto político. Interessante relevar aqui o seu parecer de 1962 sobre a criação dos Estados Portugueses Unidos, fórmula federalista que pretendia abrir caminho para uma solução política da Guerra do Ultramar. E voltando às minhas memórias, não esquecendo que estou a recordar a geração dos nascidos no Estado Novo, o final dos anos 50 e o princípio dos anos 60 marcam uma nova época na relação de uma geração de católicos com o Estado Novo. As eleições presidenciais de 1958, a que segue a carta do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, a Salazar, em 13 de julho desse mesmo ano, que tem como resultado o seu exílio compulsivo em 59, iniciou um período. Período esse também marcado pelo assalto ao Paquete de Santa Maria, pela queda de Goa em dezembro de 61 e pelo início da Guerra Colonial. Entretanto, eu acabara o curso de Direito em 57 e depois de um estágio no Banco Comercial, concorrer ao Gabinete de Estudos do Banco de Fomento. Começara a sua atividade no início de 60. Trabalhei aí com um grupo de economistas de grande nível. Especializei-me em planeamento regional e comecei a pensar o país em termos de desenvolvimento económico e social. Juntamente com João Salgueiro, tentámos juntar aqueles que apostavam que a transformação de Portugal passava por agarrar todas as oportunidades de fazer coisas novas, de encontrar novos caminhos, conduzissem a ser um país mais moderno, através de mais criação de riqueza e da sua melhor distribuição. Entretanto, a Igreja iniciou um percurso de grandes transformações, com o início do Concílio Vaticano II, em 1962. É neste contexto que, totalmente por acaso, eu estou presente no estádio universitário naquela tarde de sábado em que a polícia de choque o invadiu. Jorge Sampaio, Afonso de Barros, Vítor Vengorovos, outros discursavam no campo principal, enquanto decorria um jogo de rugby do Grupo Desportivo de Direito, o meu clube, no campo secundário. E assim me vejo envolvido nos movimentos estudantis de 62.
Fiquei sentado a olhar para um polícia que tinha uma metralhadora para mim. É nesta época que se começam a afirmar os católicos contestatários do regime, pondo em causa não só os seus métodos repressivos, como lutando por uma maior coerência da prática política com a doutrina social da Igreja. A encíclica Passion in Terris vem em 63 dar uma nova ênfase à luta pela justiça social, pelos direitos cívicos, pela paz, num país que vivia desde há 2 anos uma guerra colonial, apresentada como indiscutível pelo poder. Entretanto, grupos de católicos vão se organizando, destacando-se a Cooperativa CODES, criada em 62, a Revista Ao Tempo e o Modo, fundada por António Alçada Batista, a Cooperativa Pragma, também fundada por um grupo de católicos em 64. Em março de 67 é publicada a encíclica Populorum Progresso, que reforça o caminho que tínhamos escolhido. É um dos marcos significativos da doutrina social da Igreja, afirmando o desenvolvimento é o novo da paz. Entretanto, João Salgueiro assumira a responsabilidade de chefiar a equipe que devia preparar o terceiro plano de fomento, 68-74. E em 1966 convida-me para organizar o grupo ad hoc que elaborasse os estudos regionais necessários para propor a criação das regiões, as comissões de planeamento, a política do ordenamento do território. No chamado Secretariado Técnico da Presidência do Conselho, organismo central do planeamento socioeconómico, formam-se várias equipes, do global, do sectorial, do regional. Era juventude nascida no Estado Novo e que acredita que a transformação de Portugal passava por agarrar todas as oportunidades de fazer coisas novas, encontrar novos caminhos, conduzissem a sermos um país mais moderno, criando mais riqueza e a sua melhor distribuição. Marcelo Caetano tomara posse em 68, apresentando o seu programa sob o epígrafe A Renovação na Continuidade, e convida para dinamizar a renovação do Estado Novo o Dr. José Guilherme Melo e Castro, ligado ao grupo de católicos pós-conciliares e seu grande amigo. Logo no início do seu mandato, Marcelo termina ao fim do exílio de Mário Soares em São Tomé e inicia o processo de regresso do Bispo do Porto à sua diocese, abrindo assim a porta ao diálogo com a oposição não comunista e com os ativistas católicos. E assenta com Melo e Castro as linhas de ação que este deve promover. Mas o nosso grupo de ação, o do planeamento, avança com a constituição da SEDES, associação em que se procurou juntar todos os que queriam pensar Portugal, lutar por um país moderno, aproximando-nos da integração europeia. Fora do nosso alcance estava a Guerra da África e chegámos ao 25 de Abril. Para trás ficaram os últimos do Estado Novo, mas nos primeiros governos deste período estiveram sempre representados os membros da SEDES. Mas voltando aos últimos do Estado Novo, e para terminar, José Pedro Castanheira entrevista colaboradores e oposicionistas dessa época final. Tal como resumidamente contei, andei pelos liceus, pelas associações, pelo desporto, pelo país e fui-me cruzando com alguns deles. O Sérgio Ribeiro andava no liceu um ano atrás de mim, era dos poucos que usava capa e batina. Formou-se a economia e sempre nos cruzámos cordialmente, embora fosse público, pertencia ao Partido Comunista. José Tengarrinha, apesar de ser primo direito de um grande amigo meu, nunca nos cruzámos familiarmente, mas contatámos depois do 25 de Abril a propósito de investigação na área de História. Joaquim Silva Pinto, meu colega no Liceu Camões desde os 10 anos de idade. Fomos amigos, nem sempre de acordo, mas mantivemos a amizade até a sua morte em 2022. Fui sempre fiel à memória do meu pai. Pedro Feitor Pinto, só o conheci depois do 25 de Abril, sempre disponível também para defender o meu pai. Alexandre Carvalho Neto pertencia a uma família com grandes relações de amizade connosco. Acompanhei-o até a sua morte em 2017. Fora do nosso alcance, não interessa. E para terminar, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, apesar de ter mais 10 anos do que eu, foi meu colega de curso em Direito. Eu, aluno ordinário, ele já professor, aluno voluntário. Apesar dos conflitos que foi tendo com o meu pai, mantivemos sempre uma relação distante, mas cordial. Devo-lhe ter conseguido despachar a biblioteca pessoal do meu pai para o Brasil no tempo do primeiro governo constitucional. Fora construída por meu pai ao longo de dezenas de anos, livro a livro, cobrindo as diversas áreas da ciência, cultura, jurídica ou política, a que dedicara a sua vida. Dada a variedade dos seus interesses culturais, a biblioteca tinha também uma parte dedicada à literatura, às artes e às mais diferentes áreas do conhecimento. Mas a maioria das dezenas de milhares de livros que compunham diziam respeito à ciência, cultura, jurídica ou política primeiramente referidas. Em 1974 estava arrumada na sua residência da Rua Duarte Lobo. Retomadas no Brasil as suas atividades como intelectual e universitário, Marcelo Caetano precisava da sua biblioteca, que ele considerava como um instrumento de trabalho. Ainda em 75, preparámos tudo para a expedir, mas na última hora, Vasco Gonçalves, desautorizando Vítor Alves, proibiu a saída do país.
O processo só pode ser retomado no decorrer do primeiro governo constitucional em 76, tendo sido tomadas as necessárias decisões administrativas pelo então Ministro das Finanças, Henrique Medina Carreira. Faltava a autorização política, a assinatura do Primeiro-Ministro Mário Soares. Quando lhe apresentaram o documento final para recolher a sua assinatura, apenas perguntou: esta biblioteca foi mesmo construída pelo Marcelo Caetano? Esclarecido, assinou de imediato. Em fim de junho de 77, chegaram finalmente ao Rio as dezenas de caixotes que continham a biblioteca. Obrigado, Mário. José Pedro, por favor. Ora, boa tarde ou boa noite, já estamos em outono, a noite caiu, o calor é que continua a apertar, mas a Fundação mantém o ar-condicionado, que eu acho que é estimulante e é bom indício sobre a capacidade financeira desta casa. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sr. Ministro. Inácia, muito obrigado pela sua presença também e não vou fazer muito mais agradecimentos. Meu querido amigo Padre Jardim Gonçalves é um dos mais velhos, seguramente. Foi um dos padres que me casou e está bem conservado. Não irei demorar muito tempo, apenas os indispensáveis e justos agradecimentos. E depois algumas breves palavras sobre o livro. Os agradecimentos são muitos, como irão ver. Antes de mais, aos dois apresentadores, Isabel Soares e Miguel Caetano, dispenso o tratamento por doutores, que aceitaram o convite que lhes fiz para virem aqui falar do livro. Achei que era uma dupla com significado, como aliás se mostrou. A filha de um dos principais vencedores da Revolução e um filho do principal derrotado do golpe de 25 de Abril. Têm perspectivas muito diferentes sobre o que foi o Estado Novo e, em particular, sobre a fase em que este foi dirigido por Marcelo Caetano. E tenho aqui o meu telemóvel a funcionar e vai desligar e peço desculpa. É a vantagem dos surdos, que só o próprio é que ouve o telemóvel quando toca, não é? Não irei, obviamente, comentar os seus textos de apresentação. Cada um deu o seu testemunho, agradeço esse testemunho. São testemunhos diferentes. É essa a riqueza da democracia, é essa a grande riqueza da liberdade em que vivemos. Não sou capaz de situar no tempo, mas conheço os dois já há algumas décadas. A Isabel até foi minha camarada de profissão quando era uma jovem jornalista do diário A Capital e eu, um igualmente jovem repórter, temos a mesma idade, no semanário O Jornal. Ao Miguel comecei por ler ainda nos anos 80 em textos muito interessantes publicados na imprensa da época e assinados misteriosamente por SL. Era uma assinatura coletiva, sendo as iniciais das palavras socialismo e liberdade. Miguel Caetano, a saudosa Manuela Silva e outros. Miguel Caetano é um homem de uma enorme generosidade e tolerância. Ajudou-me sempre que a ele recorri nas minhas investigações e sobre o caetanismo e recebeu-me várias vezes na sua antiga casa de Sintra, que pertencera a seu pai. Sei que em breve irá ser lançado um livro com as suas memórias sob a forma de entrevistas. A Isabel devia fazer o mesmo. Ela é uma das mulheres mais discretas que eu conheço. Filha de quem é, passou por muitas e sabe imensa coisa. Se sabes e tens ainda por cima uma memória invejável, espero que um dia a tal te abalances. Queria agradecer ainda ao nosso anfitrião, a Fundação Calouste Gulbenkian. Já estive nesta casa a apresentar outros livros, como os 2 volumes da biografia do presidente Jorge Sampaio, cuja voz, presença e aconselhamento
tanta falta nos faz, a nós, seus amigos, e sobretudo ao nosso país. A Fundação sempre me abriu as portas e à Fundação muito deve o jornalismo em Portugal, muito especialmente a modalidade tão decisiva numa sociedade democrática como é o jornalismo de investigação, com a criação em 2018 das bolsas de investigação jornalística, a cujo júri tive a enorme honra de pertencer. Agradecer ainda ao Expresso, na pessoa do Dr. Francisco Pinto Balsemão, seu fundador e ainda seu dono, e que só não está aqui, pelo menos eu não o vejo, porque está ou esteve a ser homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa. Sem o apoio do Expresso, este livro não existiria. Manda a verdade que o tipo de jornalismo que desenvolvi foi apoiado por todas as direções editoriais e também por todas as administrações com quem trabalhei durante os meus 28 anos naquela casa. Razão pela qual fiz questão de convidar para esta sessão todos os diretores e todos os presidentes, ou CEO, como agora se diz, dos meus 28 anos de Expresso. Muito obrigado pela sua presença, em particular ao meu querido amigo Henrique Monteiro. Sou daqueles que pensam que o bom jornalismo, o melhor jornalismo, é um trabalho de equipa, pelo que agradeço ainda a todos quantos colaboraram comigo, jornalistas, fotojornalistas, secretárias, gráficos, copydesks, documentalistas. Algumas das reportagens até foram feitas em coautoria com camaradas que não posso deixar de mencionar. O Valdemar Cruz, a Valentina Marcelino, o Hugo Franco, o António Caeiro, a Natal Vaz, alguns deles aqui presentes. Uma palavra ainda para a tinta da China. Não me esqueci de si, Bárbara. Já editou 5 livros em que estive envolvido. Esqueceu-se de referir um deles, que se chamava Era uma Vez Jorge Sampaio, que foi lançado também nesta casa. Cada um destes 5 livros tem a impressão digital desta sua casa. Muito obrigado. A Inês Hugon fez uma revisão de excelência, a capa tem a marca inconfundível da Vera Tavares e o grafismo bem original tem a assinatura do Pedro Serpa. É uma pequena, grande editora com quem dá imenso gosto de trabalhar. Desde que estou reformado, que é o 5º livro que ajudo a escrever. Os meus amigos perguntam, ou costumam perguntar, como é que isso é possível. Com saúde, com o dinheiro da pensão de velhice, que raio de nome foram dar à pensão de reforma, com a cabeça a funcionar menos mal, tenho procurado investir bem o meu tempo livre, a ajudar a família, a ler e também a escrever. A passear também. Vim agora mesmo de mais 15 dias de uma incursão náutica num barquinho à vela, à descoberta das Ilhas Selvagens e a fugir do terror das orcas. E até encontrei tempo, imaginem, para aprender, aí com 60 anos de atraso, a tocar um instrumento. No caso, o clarinete. Ainda pensei trazê-lo comigo e tocar uma modinha que estou a ensaiar para os meus 3 netos. Talvez o balão do João ou o fungagá de bicharada. Mas é claro que corria o risco de vocês não gostarem, a sala esvaziava-se e nem compravam o livro, foi para isso que eu vos convidei. Foquemo-nos agora no livro e no final vamos todos cantar o fungagá da bicharada. De todos os livros que já publiquei, este foi o que demorou mais tempo a escrever e, paradoxalmente, o que exigiu menos tempo a produzir. Explico-me. Estão aqui grandes reportagens, 11, que fui publicando no Expresso ao longo de 30 anos. A mais antiga data de abril de 1993. A mais recente é de março deste ano e juntá-las foi muito mais fácil e rápido, se bem que algumas tenham sido todas reescritas, corrigidas, completadas, anotadas e contextualizadas. É muito gratificante ler coisas que escrevemos há 20 ou 30 anos e verificar que tinham sentido, que nem estavam mal escritas, que têm interesse historiográfico e até alguma atualidade. Algumas das pessoas, poucas nele retratadas, estão felizmente vivas. Procurei convidá-las para esta sessão. Algumas delas deram-me a enorme honra de aqui estar.
eu não consigo descobrir onde é que elas estão, porque está aqui tanta gente e o plano é o mesmo. E, portanto, é-me todo impossível. De qualquer maneira, acho que vejo aqui, pelo menos, a Rosa Penim-Redondo. Suponho que o marido também deve estar. Exatamente, muito obrigado. Convidei também o Sérgio Ribeiro, a Helena Neves. Faziam parte, estas pessoas que eu mencionei, faziam parte do grupo de 30 cidadãos da oposição detidos pela polícia política no dia 18 de abril de 1974. Faltava apenas uma semana para o 25 de abril. Há outro que eu convidei, meu amigo, querido camarada de profissão, Fernando Correia, que neste momento está hospitalizado na sua última batalha e imagino que sem grandes hipóteses de vencer. Estes foram os últimos dos mais de 29.500 presos políticos da ditadura. Um número impressionante, 29.500, que dariam para encher um estádio de futebol. O livro tem a abrir uma página quase em branco. Era para o prefácio que não foi escrito. O autor seria o João Bonifácio Serra, que partiu a destempo e sem tempo para o escrever, e assim o livro ficou mais pobre. Obrigado à viúva de Olinda por estar presente. Alguns amigos já me perguntaram qual dos trabalhos que aqui estão e que eu escolheria. É difícil escolher um, se me é permitido eu apontaria 3. Começo pela última entrevista de António de Oliveira Salazar. Foi ao jornalista Roland Faure, então chefe de redação do L'Aurore, o mais conceituado jornal conservador de França. Encontrei-o na sua residência de Paris em 2008. A entrevista com Salazar foi em agosto de 1970. Salazar caíra da cadeira há um ano, já fora exonerado de presidente do Conselho. A entrevista é de uma personagem típica de Shakespeare, o rei que não quer morrer, para utilizar uma expressão do próprio jornalista que o entrevistou. Marcelo Caetano, disse Salazar nessa entrevista, está errado em não querer trabalhar connosco no governo, porque, como sabe, ele não faz parte do meu governo. Uma entrevista que revela a fantasia política em que o regime vivia e que prova como tantas vezes a realidade ultrapassa a ficção. A segunda escolha é quase obrigatória. Na verdade, ficaria mal se o jornalista não evocasse a censura que marcou os quase 50 anos de ditadura. Em 2009, entrevistei o último diretor da censura, a única que ele deu em toda a sua vida. Por uma das ironias em que a história é fértil, tinha o mesmo nome próprio e o último apelido de uma das suas principais vítimas, Mário Soares. Mário Bento Soares, de seu nome completo, tomou posse no Dia das Mentiras de 1973 e quase nem aqueceu o lugar, 13 meses a trabalhar em part-time. Entre as duas longas conversas que tivemos na Sociedade de Geografia, decorreu um ano. Não aceitou gravador, rejeitou ser fotografado e nem sequer forneceu uma foto sua. Tive que andar à procura de uma fotografia dele na Torre do Tombo e nos centros de documentação dos vários jornais da época. Era um homem roído pelo remorso, a ponto de qualificar o cargo de censor-mor como ingrato e vexatório. Quando lhe perguntei se estava arrependido, limitou-se a um conformado naturalmente. A minha última escolha é a reconstituição do último governo do Estado Novo, derrubado no dia 25 de abril. Era composto por 36 membros, 15 ministros e 21 secretários e subsecretários de Estado. Como disse a Isabel, todos homens. Quase todos juristas, na sua maioria ex-alunos e ou discípulos de Marcelo Caetano, na Universidade Portuguesa e no Partido Único. A base de recrutamento do regime era cada vez mais estreita. Alguns haviam tomado posse há pouco mais de um mês. Dos seus 36 membros, apenas 4 foram presos a seguir ao 25 de abril. Os que tinham a tutela política da Defesa Nacional,
do Exército e, claro, da PIDE-DGS. Apenas este, César Moreira Batista, foi julgado e condenado em tribunal. A maior parte, 22, deixou o país nos anos da Revolução, mas quase todos regressaram e só Marcelo Caetano se recusou a voltar a Portugal. Para esta reportagem, falei praticamente com todos os 27 ex-governantes que na altura estavam vivos. Hoje, dos 15 ministros, apenas Rui Patrício está felizmente vivo e a viver no Brasil. Pois é, o jornalismo exige tempo. Tempo para ser bem feito, para procurar, para contactar, para ir aos locais. Não se faz sentado nas secretárias a olhar para a net e a consultar as redes sociais. Para ouvir, para completar, para verificar. Retomo uma vez que vocês gostaram. Para procurar, mas tu estás de acordo com isto? Para procurar, para contactar, para ir aos locais, para ouvir, para completar, para verificar, muitas vezes para reverificar, para contextualizar, para contrariar. A procura do contraditório. E para finalmente escrever de uma forma simples, clara e compreensível por qualquer cidadão, mas de uma forma rigorosa e independente, se possível sem emitir opinião, deixando ao leitor, ao ouvinte e ao espectador a tarefa de ajuizar e concluir. O tempo é o oposto da velocidade infernal que hoje caracteriza muita da informação que nos debitam, com a justificação de que é necessário ser o primeiro a dar e bater a concorrência, tantas vezes sem sequer atender às 5 perguntas básicas a que qualquer notícia deve responder e que se aprendem em qualquer manual de introdução ao jornalismo. Estou a acabar. Como poderão ler, quase todos os últimos governantes do Estado Novo se integraram, melhor ou pior, na nova sociedade, se adaptaram à democracia e muitos deles até a serviram. 3 viriam a ser eleitos deputados à Assembleia da República. 4 voltaram a desempenhar cargos em governos democráticos. E um, que já vinha do último governo de Salazar e que se manteve sob Caetano, viria mesmo a ser eleito presidente do Supremo Tribunal de Justiça, então a terceira figura da hierarquia do Estado Democrático. Enfim, 8 ex-governantes da ditadura viriam a ser condecorados por presidentes da República. Um por Ramalhianes, outro por Jorge Sampaio e 6 por Mário Soares. Haverá maior prova de brandura, de condescendência e de tolerância democrática? É a vantagem inultrapassável da democracia, e se é certo que ela tem defeitos, distorções e imperfeições, já dizia Churchill que ainda está por inventar um sistema menos mau. Muito obrigado. Aquela boca de Fungagá era obviamente a brincar, não é? Muito obrigada. José Pedro, acho que ali é fora da sala que vai ter de assinar os livros. Peço imensa desculpa, mas quem quiser um autógrafo, ele vai estar super disponível para assinar até às 11 da noite. Muito obrigada.